Já está na área. Uhul! Fala, Bruna Medeiros! Chegando, bebê. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Cléo. Boa tarde, galera aí que está assistindo a gente. Pois é, né? Vamos falar de futebol aí. Temos jogos hoje, temos algumas situações também de bastidores, né, acontecendo aí nos últimos dias. Declarações do Renato Gaúcho, o mercado da bola já se movimentando também aí. Então, temos vários assuntos aí para tratar hoje. Bruninha, você chegou a ver Sandy Júnior? Não viu, né? Não é da tua época, né? Eu escutava. Quando eu era bem pequeno, eu lembro que o meu pai ele colocava para eu dormir e ele conta as histórias que eu dormia com o Sandy Júnior. Então, mas assim, um pouco maior, assim, uma fase que eu lembre mais, assim, não tem tanto, mas chegou a ser presente ali na minha infância em algum momento, entende? Muito bom, você perdeu. Bruninha, o povo da produção deste programa está reclamando que você está boicotando a belíssima campanha do Goiás, que você não fala, que você não traz informações, que você não elogia o Verdão goiano. Estão dizendo. Felipe, assim, vamos lá, né? Tá bom, tudo bem. Eu posso falar da campanha do Goiás, então, na Série B. Porque realmente é uma campanha muito boa até agora, né? Mas é porque, né, assim, geralmente a gente fala da Série A, da Elite. Tá vendo? Ano passado. Aí você compra a briga com a torcida do Verdão. Não, mas ano passado, se eu tivesse aqui, eu falaria do Goiás, entendeu? E aí, se existisse aqui o programa, estava na Série A. A gente vai falar do Atlético Goianiense. É isso. O Atlético Goianiense, mas também o Atlético está fazendo feio também, né? E falar acho que não é muito legal bom. De falar do Atlético, não está muito bom de falar, né? Mas realmente uma campanha muito boa aí do Goiás na Série B. É um dos grandes favoritos aí o acesso, né? Ano que vem. Então a gente torce, né? Para eles conseguirem o acesso e a gente vai continuar falando. Se eles conseguirem esse acesso aí mesmo, né? A gente vai continuar falando do Goiás ano que vem com maior frequência, né? Aqui, enfim, no cenário nacional em geral, né? Mas uma ótima campanha até agora, só atrás do Santos aí, né? Que também tá amassando na Série B. Mas muito inicinho ainda também, né? Tem muito para acontecer. Eu acho que esses dois voltam tranquilo. Acho que não. Também acho. Não vai ter mistério. Só que eu puxei esse assunto, Bruna, porque a gente vai começar da Série B. Porque o Renato Gaúcho falou ontem sobre isso, né? Sobre queda, não queda. Renato deu uma entrevista, conta pra gente, Bruninho. Começar por aí, que acho que é o melhor caminho. O Renato concedeu entrevista, né, ali, e ele falou sobre alguns pontos importantes. Primeiro, ele propôs que houvesse, sim, os times da Série B subindo, né? 4 times subindo, mas nenhum sendo rebaixado. Eu acho que esse cenário seria muito complicado, né? Porque teria que ter toda uma reformulação no Campeonato Brasileiro, né? Para a gente ter ano que vem 24 times na Série A, né? Aumentaria o número de rodadas, um calendário que já é cheio, então teria que reformular tudo, também teria que ver o que fazer no ano que vem, aí cairiam mais times, deixaria com 24, com 24 não, no geral, o que ia fazer, quem ia cair, quem ia subir, é meio complicado, né? Assim, seria meio difícil a logística para fazer isso que o Renato está propondo, mas eu acho que tem que ver como é que vai ficar a continuação, né, Felipe, do campeonato, porque o Inter já ontem, né, ele emitiu um comunicado oficial de que vai jogar na Sul-Americana no estádio do Palmeiras e também no Alfredo Jaconi, né, do Juventude, na Sul-Americana. Então tem que ver como é que vai ser a continuidade do campeonato quando acabarem aí as 2 rodadas que a CBF deu esse prazo, né, as 2 rodadas adiadas. Mas acho que não é muito viável fazer isso que o Renato propôs, exatamente por subir ao mesmo tempo que não cai, né? Então, teria toda uma mudança, assim. Eu entendo o que ele está falando, que realmente os times não vai ter mais isonomia, mesmo voltando ao campeonato, mesmo eles conseguindo jogar em outros estados, né? Mas não vai ter mais isonomia, a gente sabe disso. O CT está completamente destruído do Internacional, o Beira-Rio também ainda está numa condição ruim. Então, enfim, não só internacional, né, como o Grêmio também. Mas não, isonomia não existe mais. Isso aí é um fato. Não vai voltar ao normal completamente, ao que era antes nesse ano. Então, não existe. Mas aí o que fazer, né? Aí vem esse questionamento, porque realmente o que o Renato falou foi o que eu falei. Acho que seria muito complicado de mudar aí toda uma logística do campeonato e não acredito que a CBF vai fazer isso, não. Agora a gente vem para aquele ponto que a gente falava sobre primeiro tem que sair da tragédia
Parece que o Rio Grande do Sul está saindo da tragédia. Amém, Né? Agora vem o resquício da tragédia. Agora é lidar com o problema e tentar ver como resolver da melhor forma. Aí a gente volta a poder fazer a analogia com o acidente da Chapecoense. Aí sim, a partir de agora sim, porque assim, tem mortos, tem estrago, tem tem clubes que não vão ter a mesma isonomia, mas o campeonato precisa seguir. Agora não adianta. Vai ter uma quebra de isonomia com esses 3 times? Vai. Mas e aí? Vamos ter que lidar com isso, porque ela vai existir, ponto. Tem que chegar uma solução, Bruno. E agora tem que ser uma solução rápida, né? Porque o campeonato não pode parar. Exatamente. E é o que você falou, se o da Chapecoense, que foi algo que atingiu. Gente, eu não estou falando da tragédia que aconteceu no Sul, estou falando propriamente do time, né? A Chapecoense perdeu o elenco inteiro naquela tragédia. Então, em questão de isonomia, era até pior, né? Porque perdeu o material humano para os jogos, assim, em quesito de. O Inter tá com todos os jogadores aí. Presidente, técnico, time. Todo mundo. Tudo bem que teve aquele ano também a ação dos clubes de emprestarem jogadores e tal, mas é completamente diferente, né? Entrosamento, técnico, enfim, tudo muito diferente. Mas esse ano, pelo menos, né? E ninguém empresta o jogador bom, né, Bruno? Vamos falar a verdade? Sim, vou te ajudar, mas eu não vou emprestar o cara que eu estou usando. Se fosse, por exemplo, 2019, o Flamengo nem ia emprestar o Gabriel e o Arrascaeta, né? O Palmeiras nem ia emprestar o Rafael Veiga, enfim. Eram jogadores que, como você falou, um nível um pouquinho mais baixo, né? Então, esse ano, pelo menos, o Inter, o Grêmio, o Juventude tem um material humano. Graças a Deus não atingiu nenhum dos jogadores e tal, assim, questão de vida. Então, jogadores eles têm o mesmo elenco, só tem que ver a logística de onde vão jogar, né? Tudo mais. Mas também acho que o campeonato tem que seguir, não tem muito o que fazer agora. Vão para outros estados, tem parceria aí com outros clubes, vai ser difícil sim, para logística de viagem, logística de treinar fora, né, do seu CT, de jogar fora do seu estádio com o apoio da sua torcida, né, tal. Vai ser difícil, mas não tem muito o que fazer realmente, né? É o que você acho que quem vai pagar mais nessa, na minha concepção, analisando friamente, quem vai pagar mais caro vai ser o Juventude. Sim. Aparentemente, quem vai pagar mais caro é o Juventude, porque assim, o Inter e o Grêmio não correm risco de rebaixar. Mesmo jogando em outros mesmo jogando fora, não consigo visualizar o Grêmio e o Inter brigando para não cair. Agora, o Juventude, sim. O Juventude já é um time que a gente falava no já início. Ia brigar. É um dos favoritos para queda. Ainda mais jogando fora de casa, com todo esse problema, com resquício ainda de luto. Mas o que esse comunicado de ontem do Inter, né, foi falando que vai jogar no estádio do Juventude. Então eu não entendi muito bem. O estádio está em condições ideais já? Isso que eu achei estranho também, porque assim, se der para jogar em Caxias, os danos são minimizados. Se realmente der para jogar, Caxias é muito perto de Porto Alegre, Bruno. Dá para ter torcida, se realmente tiver. E aí o Juventude não também agora vai ter... nos primeiros 2, 3 jogos, mas daqui a 5 jogos, tu já tá com torcida, se Deus quiser, com pessoas conseguindo circular no estado, etc. E aí o Juventude também não teria nenhum prejuízo, né, nesse quesito. O Alênio está falando aí no chat, né, que Caxias do Sul tá tudo normal. Então que bom, né? Então a gente... Então a questão do Juventude... alto, né? Então a questão do Juventude não seria um problema aí nesse quesito. Seria mais Juventude na questão dele mesmo, que a gente já falava do rebaixamento, né? Mas então o Inter e o Grêmio seria melhor mesmo essa situação, então. E aí, acho que isso aí é uma coisa que dá para a CBF tentar encaixar, assim, é difícil lá, Caxias também tem outro problema, né? Gramado, chuva, já tem o problema de ser um estádio, também tem dificuldade do gramado, tá bom, mas se você conseguir encaixar, que a CBF mude, e aí acho que todos os clubes vão concordar, vão entender, mas que mude para tentar encaixar um jogo quarta e domingo lá em Caxias, sempre tendo jogo quarta e domingo do Grêmio, e tentar ver se tem a possibilidade de em Caxias ter jogo, talvez valha pensar também, se não tem outra cidade perto de Caxias, com mais um estádio, 2 estádios, que consigam receber sem o Grêmio sair do estado. Se o Grêmio não sair do estado, se o Inter não sair do estado, eu acho que você minimiza o risco. Claro que você não vai ter a arena do Grêmio, claro que você não vai ter o Beira-Rio, estádios gigantes que comportam massas, mas tu vai estar pelo menos do lado dos gaúchos, com viagem curta, né? Talvez você já fique nessa cidade e treine lá. Exatamente, acho que minimiza bastante mesmo, sabendo que a situação em Caxias do Sul está normal, né? Então,
Eu acho que a solução que o Renato deu, como a gente estava falando, é inviável, assim, não acho que vai acontecer. Graças a Deus, a tragédia em si já foi, né, minimizada ali, óbvio que muitas vidas foram perdidas e tal, aí realmente é a questão humana, né, que a gente fala, mas a questão dentro do futebol, do que a CBF pode fazer, agora não existe mais um problema em que os jogadores precisem participar de resgate e tudo mais, agora minimizou bastante essa questão. Então, acho que é o campeonato seguir mesmo, como der, fazendo ajustes. Eu concordo com você, acho que poderia tentar fazer ajustes desse jeito para o Grêmio e o Inter poderem jogar mais lá em Caxias do Sul ou em ou outra cidade ali perto. E o Juventude também não ser prejudicado com isso, né? Não tem como também tirar o Juventude do estádio para colocar o Grêmio e o Inter, e aí o Juventude ser prejudicado só porque ele é um clube de menor expressão e tudo mais, né? Até o Alênio falou de treino, Bruna. O Alênio estava falando aí de treino, o problema é logística de treinamento. Cara, o Grêmio e o Inter vão ter que partir para uma cidade que está recuperada, né? É isso, eles não vão poder ficar em Porto Alegre. Acho que esse é o primeiro passo. A partir do momento que decidir, vamos jogar em Caxias, o Grêmio e o Inter têm que montar uma base, fechar um hotel, fechar uma casa, uma estrutura para ficar lá, para os jogadores ficarem lá. É puxado, porque isso tudo é muito complexo, né? E o jogador que, geralmente treinava e ia para casa, já vai ter que morar em outra cidade. É complexo, mas é a saída. Não tem. Que é o que o Heleno até tinha dito também, né? Impactaria em Série A, Série B, Série C, Série D, porque teria que não ter rebaixamento, talvez, ou só ter um clube rebaixado para poder excluir os 3 do Rio Grande do Sul. Seria meio complicado, né? Realmente, aí, não sei, seria uma logística muito complicada, porque aí, sei lá, um clube só rebaixado, aí vamos dizer que o último clube é o Juventude, aí você vai para o penúltimo para rebaixar, ou, sei lá, você exclui os últimos e rebaixa o 16º, 17º, 18º, 19º, aí o 16º ali que se livraria não se livra mais. Então é muito complicado, eu acho, você excluir os clubes do Sul dessa logística e, ao mesmo tempo, você não rebaixar ninguém e subir todo mundo. Também é o que a gente falou aqui no início, né? Não dá para ter 24 times, não dá. Não dá. O calendário já é inchado, imagina assim, né? Então... Não, e aí ano que vem vai ter que cair 8? Então... Sacou? No outro ano vai ter que cair 8. Aí a isonomia vai atingir outros clubes também, né? Aí ficaria algo maior, né? Algo que abrange mais clubes ainda, né? Então, assim, a falta de isonomia. Vai ser uma tomada de decisão difícil da CBF. Sim. Qualquer tomada de decisão vai ser ruim. Vai ser impopular de qualquer jeito. Nessa hora que eu brinco que vem os grandes líderes, porque assim, tem que tomar atitude e bancar, escolha o que você escolher, porque qualquer caminho é ruim. Qualquer caminho é ruim. Exatamente. Qualquer escolha vai ser péssima. Mas vamos falar do Renato, que nesse bate-papo também, ele trouxe uma informação que ninguém sabia, né? O Rodrigo Caio pode estar indo para o Grêmio, Bruna? Exatamente, né? Rodrigo Caio aí, que é um cara que é novo, né? Assim, 30 anos, assim, não novo de início de carreira, mas é novo para o futebol, né? A gente vê aí vários jogadores que estão jogando com quase 40, enfim. Então, ele é novo. Ele só jogou em 2 clubes na sua vida inteira, né? São Paulo e Flamengo. Obviamente, a passagem dele no Flamengo foi bem mais vitoriosa, né? No São Paulo ele chegou a ganhar a Sul-Americana de 2012, mas quando saiu para o Flamengo foi um dos zagueiros principais ali do time por muitos anos, mesmo com lesão. Quando ele voltava bem, a torcida gostava muito dele. Ele é um dos maiores ídolos também para vários torcedores dessa geração de 2019. Inclusive fez um dos gols ali, né, do massacre contra o Renato Gaúcho, contra o Grêmio do Renato no Maracanã, né, no 5-0, fez um dos gols. Então, Renato trabalha com ele também ali na época do Flamengo, apesar das lesões, de conviver com isso. Então, é um jogador que todo mundo sabe do potencial, né? Um zagueiro rápido, um zagueiro que não é tão alto, né? Tem só 1,82, mas que tem uma impulsão muito boa no jogo aéreo. E acho que o Grêmio, se conseguir recuperá-lo ali na questão física, né? Que ele tem problemas crônicos no joelho, por exemplo, até visualmente mesmo, né? Você olha para o joelho dele e você percebe o problema ali, né? Que ele tem no joelho. Mas se o Grêmio conseguir recuperar o jogador, vai ganhar um atleta de altíssimo nível, um cara profissional. Ele faz de tudo para se recuperar, isso aí nunca faltou profissionalismo da parte dele. Realmente a questão é física, né? A questão é que ele não tem muito o que fazer. Ele se dedica, treina, se recupera, tem uma boa rotina ali, né, física. Então, se o Grêmio conseguir aí um contrato
bom para o clube e bom para o jogador, né? Que também tenha alguma cláusula, não sei, um contrato curto para ver como ele vai se comportar, se o corpo dele vai se comportar fisicamente, né? Acho que seria um ótimo reforço aí para o Grêmio e seria uma boa oportunidade para o Rodrigo Caio, né? Que está sem clube desde que deixou o Flamengo no finalzinho aí do ano passado, uma despedida muito bonita no Maracanã, né? A mesma despedida ali do Felipe Luiz também, que aí estava se aposentando, enfim, diferente, mas mesmo dia de despedida. E o Rodrigo, que é um cara que é ídolo do Flamengo e tem tudo aí, se o corpo permitir, né? Ele que até quase foi para a Europa, mas também não passou nos exames físicos, né? Então, sendo um problema aí crônico da carreira dele, mas se o corpo permitir, ele seria um ótimo reforço para o Grêmio e é um cara muito merecedor, né? Um cara que tem tudo aí para dar certo. Exatamente. Então a gente torce para que o Rodrigo Caio consiga voltar. Achei até estranho o fato dele não ter conseguido emplacar nem time de Série B, Série C, não teve proposta, acabou não pintando em lugar nenhum. Teve até do Cruzeiro, né? Mas não deu certo no início também. Então, não sei se não teve, aí é que isso é uma coisa que talvez a gente possa apurar depois, ou se os gestores de carreira do Rodrigo Caio disseram, não dá um passo para trás, vamos esperar um time de Série A, tal, né? Porque eu me recuso a acreditar que sei lá, um time de Série C, um Santa Cruz, um Náutico, que ninguém procurou o Rodrigo Caio. E tô falando nem pelo futebol, tô falando assim, o Rodrigo Caio é o cara que dá mídia, né? O Rodrigo Caio leva publicidade. Ele ficar desempregado é estranho. Na minha cabeça, é muito estranho ele ficar tanto tempo sem nenhum clube. Mas pode ser que seja uma escolha de gestor de carreira de dizer, não, você continua sendo jogador de Série A. Enquanto não vier um time de Série A, a gente vai treinando, vai recuperando tua lesão aqui, etc. Também imagino isso. Né? Bom, vamos falar de Copa do Brasil, porque tem jogo hoje, temos 2 jogos hoje, né, Bruna Medeiros? Exatamente. Primeiramente aí, 7h30 da noite, temos Bragantino e Souza, né? O primeiro jogo empatado, 1-1. Aquele golaço de falta, né? No meio da rua, que a gente já não vê há muito tempo, né? Não tinha nem o que o Cleiton fazer. E o Bragantino empatou aí, né? Fora de casa, um resultado que decepciona a torcida, decepciona a expectativa, porque o Souza é um clube que eliminou o Cruzeiro, sim, né? Já eliminou um time de Série A, mas tá ali nas divisões inferiores, série C ou Série D? Não me recordo agora, é Série D, né? Acho. Eu acho que é Série D. Bruno. É Série D mesmo, olhei aqui, Série D. Então, assim, é um clube que, né, os times de Série A teriam, teoricamente, uma obrigação de eliminar, de amassar e tal, mas não foi assim no primeiro jogo. Só que hoje o jogo é em Bragança, o jogo é em casa, então o Bragantino tem tudo aí para conseguir confirmar uma classificação, um time muito bem ajustado, já com trabalho há muito tempo do Caixinha, jogadores interessantes, o Bragantino vem figurando no cenário nacional principal aí nos últimos anos, né? Tanto no brasileiro quanto nas competições também sul-americanas, né? Chegou numa final de sul-americana que perdeu ali para o Atlético Paranaense nos últimos anos, mas eu acho que tem tudo aí para passar hoje, Felipe. Eu acredito na classificação, apesar do empate no primeiro jogo. Também, o Souza que já tirou o Cruzeiro, né? O Souza que já deu esse trabalho aí na primeira fase, mas não acredito. Acredito que o Red Bull vai passar até com uma certa tranquilidade. E aí temos também, ainda na Copa do Brasil hoje, o Vasco da Gama, o ex-777. Será que é ex mesmo? Tá difícil, né? Essa situação aí do Vasco. Bom, o Vasco vai enfrentar o Fortaleza também, tudo empatado, né? 0-0. Um dos melhores jogos que temos aí nessa primeira fase de Copa do Brasil, né? Nessa terceira fase de Copa do Brasil, em termos de competitividade mesmo. 2 clubes da Série A, 2 clubes que têm uma torcida que mobiliza muito, né? Ali a torcida do Fortaleza sempre lotando, né? Lá o Castelão, tudo mais. E a torcida do Vasco também, né? Uma das maiores do Brasil, uma das mais apaixonadas, 2 clubes de expressão. Então, um dos melhores jogos aí, e que temos contextos fora, né? Temos aí o Vasco fazendo seu último jogo no comando do Rafael Paiva, né? Que foi o interino que assumiu depois da saída do Ramon Dias. O Álvaro Pacheco, que é o novo técnico do Vasco, que, por sinal, ganhou o prêmio de terceiro melhor treinador da última edição lá do Campeonato Português, né? Um treinador muito promissor, um treinador que está gerando muita expectativa para a torcida vascaína. Já está aqui no Rio de Janeiro, não comanda ainda hoje, deve começar no próximo jogo, né? Que não é final de semana ainda por causa do adiamento, né? Das rodadas devido à situação do Sul. Acabou até sendo bom para o Vasco nessa situação, porque 2 jogos adiados aí no campeonato, enquanto o técnico vai chegar, vai ali iniciar seu treinamento, iniciar um novo trabalho. Acabou sendo algo benéfico, né, para o Vasco aí
Então, hoje temos um jogo eliminatório em que o Vasco ainda vai estar com o seu interino, sem o seu técnico e toda essa situação de bastidores, né? Tem também direito de imagem atrasado depois dessa situação aí da 777, né? Que o Vasco conseguiu uma liminar para afastar o comando ali, né, da SAF, e agora procura novos investidores, né? Tá até pela informação que saiu hoje, conversas avançadas com um fundo árabe, né, para ser o novo investidor aí da SAF do clube, para comprar a SAF. Enquanto isso, a 777 também procura compradores para o negócio, também os dois parecem estar querendo se livrar, né? Tanto o Vasco de estar no comando da empresa, quanto a empresa também para querer um novo comprador. Então, o Vasco aí numa situação bem complicada de bastidores também, né? Turbulento aí, e com direito de imagem atrasado, né, Felipe? Então, talvez isso também impacte, né, para os jogadores, e gere um impacto ali, né? Porque quando você tem pagamento atrasado, sempre é algo que interfere, mas o Vasco aí, com esses contextos todos, vai procurar a classificação hoje em São Januário, né? Acabou que o 0-0 no primeiro confronto foi algo que não saiu de forma prejudicial para o Vasco, né? Porque foi um 0-0 que o Fortaleza poderia ter ganhado ali no seu estádio, teve oportunidades, teve chances, e o Vasco consegue hoje definir em casa com uma vitória simples, podendo classificar, ou então até nos pênaltis, né? Caso dê empate e tal, e depois começando seu trabalho com o Álvaro Pacheco, que eu achei uma boa escolha para treinador aí dos Maltinos. Bom, temos então esses dois jogos, fiquem ligados hoje, não são no mesmo horário, dá para assistir os dois jogos, né? O Red Bull Bragantino e o Souza, e Vasco e Fortaleza, dois jogos para se assistir, para prestar atenção, para ficar ligado. Amanhã tem mais jogo, a Bruna vai falar também. Amanhã ela traz os jogos e os resultados desse de hoje, traz os de amanhã, que amanhã também tem Copa do Brasil. Para falar de futebol, Bruna, né? Tem gente encerrando a carreira, tem gente se aposentando. Temos aí um grande ídolo mundial, um ídolo do Real Madrid, né? O Kroos anunciando aí sua aposentadoria cedo, né? Um precoce, 34 anos, poderia jogar muito mais se ele quisesse, né? Temos aí várias estrelas do futebol com muito mais idade ainda jogando, né? Então, ele decide aí se aposentar, decide parar. O Kroos ele se aposenta com simplesmente uma Copa do Mundo, 5 Champions, né? Por 2 clubes, 4 ali pelo Real Madrid, uma pelo Bayern de Munique, né, lá mais para o início da sua carreira, 6 mundiais, porque também teve um que ele não jogou a Champions, mas jogou o Mundial, então 6 mundiais pelos clubes, 3 Bundesligas, 3 La Ligas, além de vários prêmios individuais, né, de competições, outras competições também simbólicas, Supercopa, enfim, Copa ali dentro da Alemanha, dentro da Espanha, enfim, outras competições, mas o Kroos, um cara que eu acho que o número, Felipe, que mais representa ele aí nesse final é o número de passes completos, 94% de passes completos em 463 jogos pelo Real Madrid. Mostra que ele é um dos maiores passadores aí, né, assistentes dos últimos anos. É um cara que tem uma visão de jogo surreal, assim, pouquíssimos jogadores têm essa visão, e recebeu homenagens muito bonitas, né, tanto do Real Madrid nas redes sociais, quanto do Vini Júnior, né, também, que postou ali um textinho, né, bem bonito para ele, um cara que com certeza é referência para ele, um ídolo muito, né, de jogadores ali dentro de campo. Então, assim, vai acabar a sua carreira jogando pelo Bayern de Munique, jogando pelo Bayer Leverkusen ali também em um aninho ali de empréstimo, e jogando pelo Real Madrid, principalmente nos últimos 10 anos, né, no Real desde 2014, encerra a sua carreira de uma forma brilhante, né? E temos aí, Felipe, 2 alemães, né, se despedindo dos seus clubes. Um vai se aposentar, né, que é o caso do Kroos, o outro não sabemos ainda qual vai ser o futuro, que é o Marco Reus, mas 2 alemães se despedindo de clubes que eles são muito ídolos. O Reus talvez seja o maior ídolo da história do Borussia, está entre ali, né, um dos maiores, e o Kroos aí muito, muito marcado na história do Real Madrid, numa final de Champions que tem esse ingrediente a mais, né, além de todos os outros, além de uma final que pode significar um novo título para o Vini, que já tem um Vini Rodrigo, tá? Essa geração nova do Real Madrid, que já tem uma conquista pelo Real e pode ter a segunda aí, o prêmio The Best de bola de ouro também muito em jogo aí nessa final, mas também temos 2 craques que vão sair dos seus times, né? Então, mais um enredo aí para essa final de Champions que é gigante, né? É verdade, essa final promete. Confesso que eu fui pego de surpresa com a aposentadoria do Kroos, não esperava o Kroos aposentando, também acho novo,
Acho muito novo, 34 anos, e assim, novo e intenso fisicamente. Sim. Quando você vê o Kroos jogando, você fala assim, pô, não faz sentido parar agora. Cara, tinha campo para vir aqui, pô, para rodar em altíssimo nível em vários clubes ainda. Então, acho estranha essa decisão do Toni Kroos, mas a gente deseja tudo de bom para ele, boa sorte. Bem estranho mesmo. Agora, acho que ele decidiu finalizar seu ciclo no Real Madrid e não ir para outro clube, né? Finalizar no alto, né? Eu acho que foi isso. Não precisa mais, né, Felipe, de dinheiro, assim, essa questão toda. Então, mas ele finaliza... não é só de dinheiro, é que ele ainda pode jogar muita bola, não é questão de dinheiro, ele é craque. Imagina o Flamengo. Não, tudo bem, mas eu acho bonito também, assim, que ele decide finalizar depois de 10 anos no clube ali, no maior clube do mundo, onde ele não pode ir para um auge maior, né? O auge de todo jogador em quesito de tamanho, né? De time, o Real Madrid é o auge. Pô, ele tem 5 Champions, um monte de título, e eu acho que já tinha saído declarações anteriores que se ele não jogasse no Real Madrid, ele não jogava mais. Então, ele ia parar, né? Do futebol aí no geral. Tem alguns jogadores que decidem, né? Até o Diego Ribas, por exemplo, ele poderia ter saído do Flamengo e ter ido para um outro clube de Série B, com certeza, ou um clube menor de Série A, ele poderia ter feito isso, igual o Diego Alves também saiu e fez, né, foi para outros clubes, mas ele decidiu também parar no Flamengo, quer se aposentar no Flamengo. Eu acho que é o desejo do Kroos, né, porque o Real Madrid é um clube que encerra seus ciclos, né, de forma exemplar até, encerrou do Cristiano Ronaldo, né, simplesmente um dos caras junto ali com o Messi, com protagonismo nesse século, encerrou do Benzema, encerrou de vários craques aí, vai renovando só a partir de um ano, depois de uma certa idade, né? Então, acho que o Kroos decide aí parar sendo ídolo do clube e não jogando mais em lugar nenhum. O que o Rafa falou muito bem, nosso amigo Rafael Podcast no chat, saindo por cima. É isso. Isso. Fechando a carreira bonita, sem deixar mácula, sem deixar nenhum problema para trás. Então, a gente deseja aí boa sorte para o Toni Kroos nos próximos passos dele. Certamente já deve estar tudo engatilhado, né? Já deve estar pensado. E, Toni Kroos, a única coisa que eu vou te dizer o Arão não vai parar com 34. Então, já temos o maior. Você já sabe quem é o maior. Toni Kroos. Por isso, você não é maior que o Arão. Porque o Arão vai até os 40. Pode apostar. Não é maior que o Arão por esse tipo de atitude mesquinha de parar cedo. Quem não vê seu canal não vai entender isso. Você que não sabe que está assistindo o Se Liga não vai entender, mas é que a gente tem um amigo comentarista de bancada que disse que o Kroos é maior, que o Arão é maior que o Kroos, e ele falou de verdade. Não foi uma piada igual eu fiz agora. Bom, Bruninha, para fechar apenas rapidamente a NBA, começam as finais hoje da conferência? Das conferências aí, Felipe é um hater de basquete. Você viu que eu um hater de basquete. Eu pedi para ter esse espacinho aqui, porque ele não quer ceder esse espacinho para falar de NBA, mas eu preciso muito falar, porque começam as finais, né, das conferências. Aí hoje começa Indiana Pacers e Boston Celtics, e amanhã começa aí a série entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, aí eliminando o atual campeão, né, o último campeão, que foi o Denver Nuggets, eliminando num jogo 7 dentro de Denver ali, depois de ter uma desvantagem de 20 pontos. Então, duas séries aí muito boas. O Boston, eu acho que é o maior favorito aí das duas séries, a Dallas e Minnesota mais equilibrado, e o Boston bem favorito contra o Indiana, mas também não dá para ser subestimado. Temos aí um bom coletivo do Indiana, que consegue também eliminar o Knicks, em pleno Madison Square Garden, também ali no jogo 7. Então, duas séries muito boas aí para a gente acompanhar de finais de conferência, e vários craques em quadra, né? De um lado temos aí o Doncic, o Irving, também dois pivôs que também fazem muita diferença, o Gafford e o Derek Lively, e também temos ali o Minnesota com o Gobert, com o Towns, com o Edwards, né, que é o maior nome aí, talvez, até agora dos playoffs, está fazendo chover nessa campanha aí até agora do Minnesota que também fez uma temporada regular muito, muito boa, né, e consegue eliminar o atual campeão. Então, vai com muita moral para essa série aí contra o Dallas, enquanto o Boston, né, talvez o favorito ali para o título mesmo, né, para o título da NBA, não só da conferência, com Jason Tatum, com Jaylen Brown, com vários nomes aí que a gente já conhece, né, o Boston está figurando também entre os finalistas dos últimos anos, apesar de não ter conseguido a vitória, né? Então temos aí dois jogos muito bons, e o Indiana de azarão, né? Seria o azarão aí da
contando com todos os times, acho que todo mundo vê um cenário que o Dallas passe, que o Minnesota passe, todo mundo vê também o Boston na final. O Indiana seria aí o azarão desses 4 clubes, mas também não dá para ser subestimado. Temos o Haliburton, o Siakam, temos vários jogadores ali que podem também fazer a diferença no coletivo. Então, duas finais aí de conferência muito boas aí, Felipe. Qual o seu palpite? Quem vai ser o campeão, Felipe? Quem vai ser o campeão, mano? Ô, Bruna Medeiros, eu gosto tanto de basquete, Bruno. Para mim, basquete é como um show do Djavan. Mas fala aí, dá o palpite sem saber. Para mim, basquete é como um show do Djavan. Eu sei que o povo acha bom, eu sei que tem gente que gosta, mas para mim é chato para um cacete, mano. Para mim é igual o show do Djavan, velho. A sensação que eu tenho é mesmo. Troço chato. Basquete é chato, Bruno. É ótimo, vai ganhar a melhor coisa. Pronto. Tá, pô, ó. Acertei? Palpite... É bom o chute? Sim. É horrível, né? Claro que não. Sinceramente, eu torço para quem passar do lado ali do lado oeste, tá? Eu torço ou para o Dallas ou para o Minnesota. Qualquer um dos dois eu torceria, prefiro com o Dallas, né? Porque todo mundo sabe aí, né? Bom, todo mundo não, mas quem me conhece sabe que eu torço muito pro Doncic, né? Sou absurdamente fã dele, mas eu prefiro ali qualquer um desse lado, né? Do oeste, Minnesota ou Dallas, do que o Boston e o Indiana. Mas eu ainda acho que o Boston vai ganhar desse ano. Mas em defesa do basquete, eu acho isso muito legal. Essa parada de dividir o país em leste e oeste e fazer 2 conferências, depois trazer uma finalzona de... Isso eu acho maneiro. Mas isso também tem no NFL, por exemplo. Sim. Né? Você também tem as conferências. Isso eu acho bem legal, real. Você acha que é maneiro. Outra coisa, eu acho que é um esporte que joga mais, então eu acho legal também. Tem jogo dia sim, dia não, dia sim, dia não. É direto. O jogo é mais legal, né? Só que também depois que o tempo tá parado, né, Bruno? Depois que o tempo o quê? Não escutei. Também ficam vários meses sem jogar também, né? Sim, com certeza. Agora, depois das finais aí, né? A temporada regular só volta no finalzinho de outubro, né? Então, são férias maiores do que a gente tem no futebol, até europeu, brasileiro, enfim, por exemplo, né? Mas realmente. Ô, Felipe, até você falou desse intervalo de jogos, agora, para você ter noção, os jogos das finais das conferências vão ser, tipo, um dia sim, um dia não. Hoje é Boston, amanhã é Dallas, aí o dia seguinte é Boston, aí Boston e Indiana, né? Então, isso é muito legal. Aí vai pro outro, Dallas de novo, um dia dose, né? de intervalo, Um dia de intervalo e é isso, eles estão lá jogando tudo, né? Isso eu acho maneiro, para a torcida é ótimo, né? Para o evento, para fazer dinheiro, é maravilhoso. Com certeza. É ingresso sendo vendido a rodo, né? É maravilhoso. Posso pro Dallas. É isso? Algo mais a acrescentar ou valeu? Não, é isso mesmo. Amanhã mais jogos aí, né? Então, vamos lá. Hoje temos jogos da Copa do Brasil e acompanhem, né? Aí a Copa do Brasil, né? Para a gente falar mais de futebol amanhã, enfim. Isso aí. Depois a Bruninha vai trazer também esse corte, esse pedaço do Se Liga, vai diretamente para o Canal na Trave. Você que não conhece, digita aí agora no YouTube, Canal na Trave Oficial, e vai lá, se inscreve para dar moral para a Bruninha, que traz sempre informação. Também segue ela no @medeiros.brunaa_. Se ligou? medeiros.brunaa_. Facinho. Exatamente. Tchau, Bruna. Valeu, Felipe. Beijo para a Cleo aí também. Valeu, galera do chat. E é isso, né? Falamos bastante de futebol. E o Felipe me deixou falar de NBA finalmente. Viu? Canal na Trave, tá? Sigam lá, como o Felipe falou. Canal na Trave Oficial e meu Instagram, como ele disse também. É isso. Afinal, eu vou assistir, eu prometo. Afinal. Bom, são 7 jogos no final, né? Mas enfim. Porque aí eu sei que são os melhores. Esse jogo. Aí eu vou. Mas a final de conferência eu também. Assiste Dallas e Minnesota. Dallas e Minnesota é bom. O outro eu não sei. Não sei se vai Dallas é hoje. Não, amanhã. Amanhã, hoje eu Boston. Hoje eu Tá Boston. bom. Então tá bom. Beleza. Terça-feira, não, quarta-feira, mas é na hora do jogo do Flamengo. Aí não dá, Bruno. Aí também você vai arrebentar. Então assiste o jogo 2, pô. São 7 jogos. Tá bom. Na sexta-feira eu assisto. Boa. Valeu, Bruninho. Tchau.